Olá, boa tarde. Estamos iniciando hoje mais uma live, a primeira desse ano do nosso Clube do Livro. E se você está caindo aqui nessa live por acaso, nesse vídeo por acaso, eu junto com a Flávia comandamos, ali somos as mentoras do Clube do Livro, onde nós estamos lendo juntas o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E o audiobook, né, desse livro já está disponível no meu podcast. Nós temos a leitura até o final do capítulo 12. E ao final da leitura de cada capítulo, eu e a Flávia vemos aqui no Instagram para fazer uma live, para poder entender e estudar melhor esse capítulo. E essa live fica salva no YouTube. Então, se você quer entrar no nosso Clube do Livro, fazer parte das discussões, das partilhas, ter acesso mais fácil ali ao link desses vídeos, também do audiobook, você pode participar do nosso grupo, que é um grupo no WhatsApp, e ele é gratuito, né? Você pode só entrar no grupo, é só pedir pra gente o link que eu envio, e tem também aqui na minha bio, é só clicar. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12. Já peço desculpa pela minha voz, que não tá 100%, mas vamos discutir juntos, né? A Flávia, na verdade, vai ajudar a gente aqui nessa orientação para entender melhor o capítulo 12, que traz o conto O Urso da Meia-Lua. Eu já vou chamar a Flávia para nossa conversa. Olá, tudo bom? Iniciamos. Começamos agora oficialmente, né? O nosso primeiro do ano. Nosso terceiro ano do Clube do Livro aí. Verdade, Flávia. Olha, eu até esquecido, já estamos, né, no livro, né, tão intenso desse e a gente está indo assim, né? Sem pressa, dando tempo, né? Sem apressar nada, para que quem vai chegando, sempre chega gente nova, possa ir acompanhando. Então, quem está lendo o capítulo 1, por exemplo, agora, vai chegar um momento que vai chegar aqui junto com a gente no capítulo 12 também, já que esse material fica todo salvo para rever quantas vezes for necessário. Boa noite, Rosa, boa noite a todos. Muito feliz de dar prosseguimento aqui a esse trabalho tão delicado e importante, né, de imersão entre a psique, o inconsciente, o nosso lado selvagem, o nosso lado mais domesticado, para que a gente entenda melhor como resgatar a nossa essência. E hoje a gente vai falar sobre um sentimento muito importante, que a gente foi domesticado a vida inteira a abafar, né? A mulher boazinha, a mulher virtuosa não tem raiva, a mocinha não tem raiva. Ou quando tem, ela é canalizada por uma vingança. Torna a grande vilã, né? As vilãs são só mulheres que expressam a sua raiva, muitas vezes, né? Muitas vezes. A atriz Loucomar tem tudo a ver com isso aí, né? E mais outras coisas que vão colocando, né? Você não pode se manifestar, você não pode... A raiva é o que faz com que a gente defenda o nosso território, que a gente defenda os nossos limites, as nossas fronteiras. É preciso que a gente entenda, mas não vamos antecipar, não. Vamos passar lá para o conto, só para deixar aí um gostinho de quero mais. E... essa introdução, né? Que o tema hoje vai ser intenso. Todo mundo se pego aí identificado em algum momento lendo esse conto. Então, o capítulo 12, ele tem o seguinte título: A demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. E já dá um chance na gente, né? Os limites da raiva e do perdão, a demarcação do território. E aí, quando tem esse conto, explica bastante, é um conto bem detalhado, né? Um conto de origem japonesa, né? Ela expressa pra gente que ela é esse conto. E ele traz muitos simbolismos. A gente consegue perceber, estudando o conto, lendo o conto, tem muitos simbolismos, mas depois da explicação da Clarice vai vir algumas explicações, a gente vai entendendo melhor. Eu sei que você vai trazer muita coisa pra gente hoje, Flávia, pra gente conseguir se aprofundar ainda mais, até trazer mais pra gente entender melhor esse conto. E eu tentei aqui, nesse resumo que eu vou trazer para quem não lembra do conto, para que a gente tenha um ponto de partida em comum, tentar trazer mais detalhes do conto, porque eu sei que os detalhes são importantes, mas se esquecer de alguma coisa, tá no bate-papo aqui, retomando detalhes que não foram falados, tá bom? E primeiro, quero começar com uma ressalva. Os meus queridos ouvintes do audiobook do Mulheres Correm com os Lobos,
Eu gravei o audiobook do capítulo 12 no final de 2024, né? Naquela correria de final de ano que a gente já sabe. Então, na pressa de eu conseguir gravar o capítulo inteiro, antes de eu, né, poder tirar meu recesso de fim de ano, eu acho que eu estava nessa minha cabeça muito agitada. E eu reescutando esse conto, eu falei errado o título do conto 2 vezes no áudio. Então, se você for escutar lá, eu falei o urso da meia-noite. Não é o urso da meia-noite, é o urso da meia-lua. Então, vamos lá. O urso da meia-lua. Depois, ao decorrer da leitura, eu corrijo lá, né? E fica certinho. Mas, para você que ficou confuso aí, será que é o urso da meia-lua? É o urso da meia-lua. É o urso da meia-lua. E aí, esse urso da meia-lua tem esse nome porque ele é um urso preto, né? Todo negro, que tem uma meia-lua assim no pescoço. Então, a gente vai entender o porquê que ela conta pra gente. Esse conto que é da língua japonesa, né? O urso da meia-lua. Ele conta a história de uma mulher que teve o seu marido que ficou muitos anos na guerra. Depois de muito tempo afastado de casa, né, ela morava numa floresta, ele retorna da guerra. Quando ela recebe a notícia que ele vai retornar, ela se prepara, ela faz comida, faz a comida preferida dele, né? E finalmente ele retorna. Só que ao retornar, ele se recusa a entrar em casa. Ele prefere ficar lá no bosque, né, afastado, sozinho, não quer entrar em casa quando ele está sozinho. E ela, com muita saudade dele, né, o ponto fala assim, né, porque ela é uma mulher que amava várias vezes, né, demonstra esse amor, pelo amor que ela tinha a ele também, ela prepara a comida para ele e vai levar essa comida até ele. Quando chega perto dele com esse prato, né, com essa bandeja de comida, ele levanta e chuta a bandeja para longe e fala para ela ficar longe dele e deixar ele em paz. E ela sai dali, né, muito triste e resolve procurar a curandeira. Ao chegar na curandeira, não estou esquecendo de nada. Ao chegar na curandeira, ela pede para a curandeira ajude ela a curar a raiva do marido. Se tivesse uma raiva que não passa por nada. E se ela poderia ter alguma coisa que curasse a raiva do marido. Ela fala, claro, consigo te ajudar. Só que eu vou precisar de um ingrediente que eu não tenho aqui. Que é um pelo da lua do pescoço do urso da meia-lua. É só isso, pegar um pelinho dele e eu consigo te ajudar a curar a raiva do seu marido. E aí o conto fala assim, muitas mulheres teriam desistido dessa tarefa, porque esse urso mora muito longe, em cima de uma montanha, muito difícil, muito perigoso conseguir esse pelo do urso. Mas ela é uma mulher que amava e ela aceitou essa tarefa e falou, sim, eu vou buscar esse pelo do urso da meia-lua para curar essa raiva do meu marido. E ela faz uma jornada. E nessa jornada, em busca desse urso da meia-lua, ela sobe, né? Ela vai subindo essa montanha gelada. E ela, ao entrar na montanha, ela pede, agradece a montanha por permitir que ela possa subir a montanha. Depois ela passa por uma floresta cheia de árvores. E ela agradece, as árvores abriram um caminho para ela conseguir se passar. Ela encontra também nesse caminho flores com espinhos, também um ser que ela identifica como espíritos mortos daqueles que não têm parentes. E ela se compadece desses espíritos, pelos quais ela poderia ficar muito assustada. Mas ela se compadece deles e fala, eu serei essa parente de vocês para que vocês possam descansar em paz, né? Esses espíritos estão aqui assombrando a floresta. E aí, nessa subida, essa jornada, né, para encontrar esse urso, tem uma grande vasca. E ela se abriga numa caverna muito pequenininha. E mesmo levando uma bolsa com comida, ela fica ali alguns dias até ela conseguir chegar aonde está o urso, né? Ela vai encontrar o urso, na verdade, e guardando aquela bolsa com comidas. E nessa procura pelo urso, ela encontra sinais que está por perto, identifica o lugar onde o urso pode estar. Aí ela pega essa comida na bolsa dela, coloca assim, prepara ali uma pequena refeição e coloca próximo à caverna onde está o urso e se esconde. O urso sente o cheiro da comida, sai da caverna, observa a comida, olha ao redor, meio desconfiado, come a comida e volta de costas para a caverna. No outro dia, na outra noite, ela volta a comida pelo urso, só que agora ela não se esconde. Ela fica afastada, mas ela consegue ainda ver o urso. E o urso consegue ver ela.
O urso sai, vê aquela mulher longe, vê a comida pertinho, desconfiado, pega a comida distante. E essa dinâmica vai se pendurando por várias noites, onde ela coloca uma porção de comida e gradativamente vai se aproximando desse urso. E o urso vai aceitando a comida, mas sempre demarcando que ela não chega perto dele, né? Ele ruge alto, ele mostra as garras e ela fica ali parada, observando o urso. Até que uma noite, ela coloca a comida pertinho do urso e fica do lado da comida. O urso sai da caverna. Quando ele olha a comida, ele vê essa mulher, essa mulher parada do ladinho do prato de comida. E o urso fica sem entender. Aí ele levanta, fica em pé, dá um rugido tão alto, que o corpo dela todinho se treme de medo e ela continua ali parada. Ele mostra as garras, mostra os dentes, ela vê até a cor do céu da boca dele e ela continua ali parada, mesmo com muito medo. Mas mesmo mostrando todo aquele terror, mostrando toda a sua fúria, ela não sai dali. E aí o urso começa a sentir pena dela. E finalmente ela fala pro urso. Ela fala pro urso que ela gostaria que ele desse. Assim, ó, eu vim aqui tantas noites te deixar comida, você deitou a minha comida. Eu te peço que você me dê um pelo da lua que tem no seu pescoço. Porque eu preciso desse pelo. Pra curar o medo da raiva, né? Eu preciso desse pelo. Aí o urso fica meio sem entender, mas com pena dela, que ela estava ali tantas noites, né? Tentando se aproximar dele, fazendo comida. Ele resolve tirar e entregar para ela. E fala para ela que ele vai entregar, mas que é para ela não chegar mais perto dele, se afastar e nunca mais voltar. Ela aceita, pega o pelinho, ele mostra de novo toda a raiva dele, impõe ali os limites dele, marca os limites dele e volta para a caverna. E ela, muito contente, satisfeita, né, que ela conseguiu, e ela tem que fazer toda a jornada para voltar para a casa da curandeira e levar aquele tão precioso pelo do urso da meia que tinha lua no pescoço. Ela desce a montanha, passa pela floresta de novo, passa pelos espíritos, tudo. Quando ela chega lá na casa da curandeira, ela finalmente, curandeira, vai conseguir o ingrediente que faltava. O pelo do urso da meia-lua. A curandeira pega o pelo e fala, olha, realmente, é o pelo do urso da meia-lua. Você conseguiu, é aceito. E a curandeira ali preparando, né, a sua fogueira, os seus alimentos, ela olha aquele pelo, coloca contra a luz, identifica que é o pelo e joga o pelo no fogo. A mulher fica desesperada. Não, você vai queimar o pelo tão precioso, né, que eu fui buscar. Tão importante para essa função que a curandeira fazer. A curandeira fala assim, não, você não precisa mais. Você se lembra de tudo que você passou para pegar esse pelo? Ela não lembra. Você se lembra da montanha fria que você subiu, da floresta que você passou, das flores espinhosas que você atravessou, dos espíritos com os quais você teve que se compadecer e conseguir atravessar eles, da nevasca que você enfrentou, todas as coisas que você superou pelo urso, tudo isso. Você se lembra de toda a sua jornada, tudo que você passou? Ela, sim, eu me lembro. E que você se lembra do que você aprendeu nessa jornada? Ela, acredito que sim, né? Me lembro. Então você vai usar todos os ensinamentos que você aprendeu na montanha e agora vai lá e vai curar a raiva do seu marido. E aí o conto termina, né? E aí começa essa análise da Clarissa, mas que, pelo menos para mim, né, quando eu escutei, me dá assim uma... que a gente fica esperando mesmo que vai ter algo mágico para ser feito com esse pelo, né? Mas que volta para um lugar que a gente já está aprendendo, né, com os outros contos, de que o final da história nem é o que a gente sempre que a gente espera, mas que a gente entende que a jornada para chegar àquele ponto é que realmente todo o simbolismo, todo o aprendizado está. E que a mágica ela não acontece no lugar que a gente espera. A mágica ela sempre nos surpreende. E tem uma pegada muito mágica nesse conto. Tem uma pegada mágica em vários sentidos. A começar, o conto japonês, né, os japoneses eles são muito ricos em simbolismos e no detalhe. Apesar de serem minimalistas, assim, eles têm uma fotografia muito especial. E aí, quando eu falo em fotografia, eu estou falando de recorte e de que você está enquadrando, de que você está mostrando. Então, existe uma precisão muito forte no porquê de cada coisa. Né? Quando eu estou falando de
vamos começar lá sobre o urso da meia-lua, né? O título, né? Que um ato falho aí chamou de meia-noite, mas que está ligado também. Do que eu estou falando? Eu estou falando sobre um urso que é um animal raivoso, que é um animal potente, que é um animal forte, que é um animal selvagem, né? E que ele é da meia-lua por quê? Porque quando a gente está se mostrando para alguém, quando a gente está aqui dentro dos nossos traços sociais, o que a gente vai tentar mostrar são os nossos lados mais iluminados. É a faceta da luz que está recebendo, é a faceta da nossa lua que está recebendo luz. Né? É isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o que eu tenho de melhor, eu quero mostrar o meu lado, aquela minha face oculta, que todos nós somos luz e sombra, que muitas vezes é a nossa raiva descontrolada, é a outra lado da lua, é a outra metade da lua. Ela a gente joga para baixo tapete, ela a gente deixa para depois, ela a gente deixa para dentro de casa, a gente tenta disfarçar de alguma coisa. Então, o que essa curandeira fala para a nossa personagem principal, né, para a mulher protagonista desse conto, em primeiro lugar, é: encare a outra metade da sua lua. Encare esse urso que você tem adormecido dentro de você e que está na sua fase oculta. E que pode ser que ele tenha vontade de arrancar uma cabeça. Mas isso não quer dizer que você vai arrancar uma cabeça. Pode ser que ele tenha vontade de quebrar tudo. Pode ser que ele tenha vontade de bater nela para pegar a comida que ele sabe que ela tem. Mas ele não vai fazer isso porque ele é selvagem, porque ele sabe do potencial dele, porque ele tem uma sabedoria, porque ele está lá em cima da montanha, onde as coisas são mais frias, onde o fogo da raiva ele é necessário para você manter a vida, mas ele é controlado. Ele é controlado porque existe uma escassez de calor, uma escassez de ar, uma escassez de alimento. Então, se eu entregar muito bem a minha energia, e a raiva ela mobiliza muito da minha energia, ela mobiliza muito, eu vou perder outras coisas que talvez sejam essenciais para mim. Né? O urso ele passa aí 6 meses hibernando, com toda a sua raiva, com toda a sua fúria, dormindo, para que a sua fúria, a sua raiva seja manifestada só quando ele realmente precisa. Ele é um ser que age com sabedoria. E aí, esse conto ele traz um paralelo muito interessante para a gente, que é o primeiro conto que ela confronta claramente, né, essa questão da civilidade humana com a natureza selvagem. Por quê? Porque eu estou indo lá aprender com o urso da meia-lua, lá em cima do topo da montanha, como gerenciar a raiva que meu marido que voltou da guerra não sabe. Por quê? Porque a guerra é algo que animal nenhum entenderia. A guerra, né, existem muitas formas de se fazer guerra, existem muitos motivos de se fazer guerra, mas quando a gente fala sobre grandes guerras e que a gente está falando sobre devoções cegas e que muitas vezes são pautadas pelo ego. Os animais não têm isso. Os animais eles estão muito mais preocupados em viver e não em, olha, você me feriu nesse ponto e eu tô. Então, por que ela vai aprender, ao invés do homem, ela vai aprender com o urso? Porque o urso não tem ego. O urso não está preocupado em vingar ninguém. O urso não está preocupado em o que vai pegar mal, o que vai pegar bem para ele. O urso não está preocupado, né, nessa. Não, ele está preocupado e ele usa a raiva dele com parcimônia. Ele está preocupado em sobreviver, em garantir a sobrevivência dele. Enquanto o marido dela, que é um homem que chega da guerra, né, e ele chega atordoado por tudo aquilo que ele está vivendo, e ele vai ter uma resposta de agressividade. Ele está o quê? Ele está traumatizado e ele não consegue
dá conta de todo aquele caminho de raiva, de toda aquela energia que está dentro dele, e ele acaba disparando essa raiva em quem está trazendo carinho para ele. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não chega, às vezes, de cabeça quente da rua, do trabalho, com um problema lá na firma, e aí você desconta no teu marido, no teu filho, na tua mãe, no teu irmão, no teu namorado, em quem está mais perto de você. Como esse homem. E o que esse ponto está trazendo para a gente é esse ensinamento de que a gente precisa aprender com o lado selvagem a manejar essa força que a gente tem. Porque a raiva é uma emoção primordial. A gente vai sentir raiva, não tem jeito, e provavelmente todos os dias. É uma das 5 emoções primordiais. Como toda emoção primordial, ela pode gerar um bypass de consciência, sabe? Eu posso canalizar a minha raiva e agir de acordo com ela, sem pensar, da mesma forma como eu posso canalizar a minha alegria. São 5 emoções primordiais: raiva, tristeza, alegria, medo e nojo. A gente sente essas 5 todo dia e a gente pode ter gatilhos, né? Pode bypassar a nossa sobriedade, a nossa razão. A partir delas, a gente precisa aprender a administrar essas emoções. Normalmente, a raiva ela tem um aspecto diferenciado, que até por um processo de manipulação, de pré-julgamento, a mulher ela foi ensinada a apagar a sua raiva, a ver a raiva como algo ruim, negativo, como alguma coisa que pertence a bruxa má, como alguma coisa que pertence ao mundo das trevas, como alguma coisa, enquanto é a raiva que vai preservar a gente, que vai fazer com que a gente brigue pela justiça, pelo justo posicionamento e o justo merecimento, né? A preservação do nosso espaço, do que é necessário para a gente viver, a preservação dos nossos limites. Sem limite eu sou atropelada. E aí eu vou entrar dentro de situações onde eu me sinto abusada. E isso cria um efeito cumulativo dentro de mim. Se eu não fixo muito bem, eu falo, olha, Carol, vem passar um tempo aqui em casa. E aí eu não falo para você que, olha, Carol, eu tenho 2 banheiros aqui, então eu gostaria que você só usasse esse daqui e aquele ali é só o meu, tá bom? Daí eu não falo isso para você, todo dia eu acordo, putz, você tá no meu banheiro de novo, cara. Né? Caramba, Carol, não tá no meu banheiro de novo. E daí, porque eu tô irritado, um dia eu falo, pô, Carol, por que você não vai nesse banheiro aqui que é mais perto do teu quarto, caramba? Por que você veio até aqui para ir no meu banheiro? Mas, pô, Flávia, você nunca me falou que esse era o meu banheiro. Você nunca me falou que você preferia assim. Então eu acabo estourando com você por uma situação que eu não soube pôr limites antes. Eu acabo descontrolando na raiva algo que eu evitei colocar para não ficar chato, mas aí fica muito mais chato quando eu estouro. Porque aí eu passo o seu limite também. Eu já não estou mais falando com você de uma forma respeitosa. Eu já não estou respeitando aquilo que você tem, que você... Então a gente já entra num lugar de atrito, ao invés de entrar num lugar de entendimento e diálogo. A raiva ela é extremamente virtuosa. Sem raiva a gente fica passivo e a gente é subjugado. Sem raiva a gente não sai do lugar. Né? Se você olhar aí todos, vamos pegar N filmes, N situações, né? Vou pegar lá E o Vento Levou, o que faz Scarlett O'Hara parar de sentir fome? Eu juro que nunca mais passarei fome novamente. A raiva de todas as injustiças, coisas ruins que ela passou, faz com que ela junte forças para direcionar aquilo para algo que seja positivo e construtivo para ela. A raiva que mobiliza essa força, que acende, que faz ferver dentro de você. Só que ela é diferente da ira e do ódio. Ela é completamente diferente. A ira e o ódio, eles já estão cegos.
O ódio, ele vai ser uma compulsão em cima de alguma coisa. E a ira é a raiva cega. É um pecado capital. A raiva é uma virtude. A ira é um pecado capital. É uma sutileza que é muito importante a gente ressaltar. Porque a raiva é o que me protege, o que me faz ter limite, é o que me deixa não ser abusado. É o que me faz lutar por justiça e procurar lugares melhores para estar e acordos melhores para fazer. A ira é quando eu não sei manejar a minha raiva e aí eu viro aquele dragão que está soltando fumaça e fogo para tudo quanto é lado. Eu destruo tudo que está à minha volta. A ira corrói, a ira queima. A ira é o que faz que você solte o problema que você teve com o teu chefe no teu filho, gritando que por que não sei o que, não sei o que lá, ou no teu cachorro, no teu gato, ou seja lá o que for. Ela é a raiva cega, descontrolada. E por isso é fundamental que a gente tenha autodomínio e autoconhecimento para conhecer nossas reações, para entender o nosso funcionamento e para conseguir manejar a nossa raiva. Tá com muita raiva? Vai gastar na esteira, vai andar de bicicleta, vai jogar squash, vai fazer boxe, vai fazer muay thai. Deixa isso drenar do seu corpo, para que não seja a raiva o que te movimenta a cabeça. Que você consiga encontrar dentro de você a velha sábia, a anciã, o urso da meia-noite, e você consiga aprender com eles qual é a melhor maneira de empregar essa energia tão poderosa. Faz a gente pensar muito, né? A diferença entre raiva, ira e ódio, né? Como que realmente a raiva é um combustível. Eu fiquei pensando assim, seria a gente pensar a tristeza, mas qual seria o oposto qual seria se o combustível também nos impulsiona a fazer coisas, né? Seria também uma expressão, seria... Não, a tristeza ela é uma outra emoção primordial que também é importante, que a gente tem que aprender a lidar com tristeza, com frustrações, mas o oposto seria a apatia. E alguns outros processos que a gente encontra dentro do processo depressivo, por exemplo. A gente pensa nisso, se a raiva é uma virtude, como que a gente percebe a falta dela, né? A falta desse é tão importante. Fez isso, a apatia, como você disse. Eu consigo identificar essa raiva que a gente sente todos os dias nisso, na injustiça, no comportamento de algo que a gente entende correto, né? Ou até vai só em pessoas, em seres mais ou sabe, uma coisa não funciona, sei lá, a internet não. Ai, que raiva, não tá indo, não tá funcionando, né? E às vezes eu faço com esse sentimento, né? Eu posso usar isso para dar uma outra maneira de fazer aquilo, né? Desperta a criatividade, encontrar diferentes soluções, de tentar consertar o que realmente está errado, né? Ou eu vou transformando essa raiva em ódio, só fico reclamando daquilo e alimentando isso, que só me consome, né? Esse ódio, ele é o contrário. Se a raiva é a ação, o ódio, ele tira, né? Porque a ação é o que me traz movimento, e movimento é a vitalidade, é vida. O ódio é aquilo que acaba, tira o meu movimento, tira a minha vida. Quem a gente sabe como que quem sente ódio, essa ira constante sobre uma situação ou sobre uma pessoa, como que aquilo consome, né? A gente vê uma pessoa que ela tem muita raiva sumida, né? Daquele ódio e que ela perde esse impulso, esse movimento. Você não tem mais. Ou então, às vezes, ela até tem, mas ela vai ter numa direção que não é saudável, porque ela está dentro de um processo de compulsão. Ela já não consegue mais. Assim, vou te dar um exemplo. Eu tô num bloco de carnaval. Estamos aqui num bloco de carnaval, ui, que legal, que bacana, não sei o quê. E daí vem uma pessoa e dá um pisão no meu pé. E é bem grosseira comigo. Cara, eu começo a ficar olhando para aquela pessoa, que ódio que essa pessoa deu esse pisão no meu pé. Cara, eu parei de aproveitar o carnaval deixou de acontecer para mim, e eu tô só me nutrindo de uma forma negativa
de um veneno que eu tomo para tentar atingir o outro. E que me tira a vida. Aí eu caí numa arapuca. Quando o capítulo fala de a gente tem que lidar com a verdade dos fatos que estão postos, com as condições, é você se ocupar da sua vida prática e pragmática e não ficar dentro desse mundo paranoico das ideias que essa raiva pode te levar a alimentar. Então, vamos subir a sua montanha, vamos tentar subir o nível, vamos tentar ver o que você precisa aprender e o que existe na sua frente para você lidar, quais são suas dificuldades reais, para você encarar o seu lado oculto da lua, o seu urso da meia-lua. O que você precisa para encarar ele? Você vai ter que ter a dificuldade de aprender a escalar uma montanha. Você vai ter que ter a dificuldade de aprender a lidar com gelo. Você vai ter que ter a dificuldade de aprender a controlar a alimentação e a decidir o que você vai alimentar. Ela não ficou lá alimentando o homem que está virado batendo nela. Ela foi alimentar o urso que sabia gerenciar o seu lado oculto, o seu lado negro, para que ele aprendesse ensinasse para ela algum direcionamento de como se gerenciar. E ela precisou encarar esse lado oculto dela. Reconhecendo e acolhendo aí, lembrando mais uma vez que todos são personagens de uma mesma psique. E tudo isso que a gente está falando, tanto essa anciã sábia, quanto esse urso, quanto esse marido, eles são todos parte de nós. E cabe a gente a decidir dentro da gente, com a gente, o que a gente vai, a quem a gente vai dar mais voz. É bem isso, né? O que a gente escolhe alimentar? Nossa, muito. Quanto que uma situação que nos causa raiva, ela pode se lembrar por um instante ou por um dia inteiro. E aí é uma escolha interna. A gente faz consciente ou inconscientemente, né? Aquilo que a pessoa me fez. Alguém me cortou no trânsito, alguém me xingou na rua, alguém pisou no meu pé. Aquilo pode ser um incômodo por um momento, falar, ai, doeu meu pé. E depois eu seguir a minha vida. Ou eu posso, aquilo pode doer, além do meu pé, ficar doendo, né? Aquela dor pode pendurar por horas. Se a gente não tem isso conscientemente de que eu posso manejar a raiva, posso lidar com essa sensação, sem ignorar ela. Eu acho que isso é muito importante, não ir para o lugar da apatia. Nada me incomoda, nada me atravessa, nada me fere, eu não estou nem aqui, eu não me importo. E a gente está maquiando um sentimento, né? Porque até que ponto eu realmente não me importo, porque eu não tenho capacidade de sentir raiva, eu estou num lugar de apatia, que a pessoa fala comigo e tudo bem, pode bater, pode xingar, pode, né? Eu identificar que aquilo é importante, mas eu escolhi continuar sendo ferida por aquilo, eu acho que é a maneira de manejar essa emoção, né? O sentimento. Tem um comentário aqui, falei pra gente. Ó. O problema é que nunca queremos lidar com este lado, achando que lidar com o lado negro só vai fazer a questão é que o sofrimento ele já existe. A gente só decide se a gente vai pagar à vista com desconto ou parcelado com muitos juros. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que quanto mais a gente pode, se a gente, né, tem uma frase, eu acho que eu já até falei isso numa outra live, que é um livro infantil que eu acho fantástico, que é o Se Correr, o Bicho Pega, como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se encarar, o bicho some. Né? É essa necessidade da gente parar, que realmente a gente está sempre fugindo, a gente realmente está sempre fugindo, a gente está sempre querendo desviar dessa dor maior, a gente não quer arrancar o esparadrapo, né? Porque vai sentir a dor grande, mas cabe justamente a maturidade a gente entender que para certas dores a gente precisa passar, a gente pode passar uma vez só. Por isso que é essa busca pela anciã, por isso que vai se procurar quem é mais maduro, quem tem mais sabedoria, porque é um processo de maturidade.
Assim como é o processo de maturidade, eu entender que tomar banho vai me fazer sentir melhor, que escovar o dente vai me fazer sentir melhor, e de não só, é chato agora levantar e parar o que eu estou fazendo para... A maturidade emocional, ela também passa por isso de eu conseguir encarar isso que eu não quero e que vai me trazer algo que eu possa detectar no primeiro momento como sofrimento, mas que na verdade é um esforço. É um esforço que eu faço para buscar melhorar e me aperfeiçoar num determinado sentido. E, Carol, me diz uma coisa. O que você faz normalmente quando você está com raiva? Como é que você maneja a sua raiva? Que ferramentas você usa? Você me escuta bem, claro? Agora estou te escutando melhor do que o microfone. Eu acho que o ventilador atrapalha a transmissão do microfone sem fio, então é assim mesmo. Ó, uma das coisas que eu observei, até depois da ponto, eu comecei a observar mais da raiva, foi que uma das coisas é primeiro silêncio. Como se tivesse, como se a raiva fosse um ruído muito alto dentro de mim. E eu não conseguia ouvir mais. Aí eu tento, então, como se alguém falar para mim assim, não fica nervosa. Não fica com raiva, fica mais com raiva. Ou se alguém está tentando me acalmar, aquilo não me ajuda. Eu preciso de silêncio. Então, por exemplo, quando eu dirigia com frequência em São Paulo, que é um lugar onde a gente está manejando raiva o tempo inteiro, então a gente se mata ou mata alguém, né? Quando eu passava por situação, tipo assim, eu tava chovendo muito, tava em trânsito caótico, e eu começava a subir meu estresse, e eu poderia me cortar, quando eu quero passar alguma coisa, eu desligava o som do carro e ficava no silêncio. A música tocando, um podcast tocando, aquilo alimentava essa minha tensão, né? Então, se viesse uma situação de raiva, aquela raiva. Eu tenho uma discussão com alguma pessoa, ou algum tema que me incomoda muito, ou alguém tem uma fala que eu acho muito violenta, aquilo me dá raiva, eu preciso silenciar. Tipo, não consigo mais conversar. Desliga a pessoa, desliga a voz do outro, desliga tudo. Então, geralmente, eu tenho conflitos, eu tenho raiva de alguma situação, eu preciso de silêncio. Eu acho que essa é uma das maneiras que eu consigo entender o que eu estou sentindo. Depois eu descubro como eu vou manejar. Eu tô com raiva, de onde vem essa raiva? Por que eu tô com raiva? Por que eu quero matar essa pessoa? E aí você tem pensamentos horríveis. Antes eu acho que eu me culpava muito por ter pensamentos assim. Tipo, querer que alguém morra, literalmente. Nossa, a pessoa podia morrer e o mundo seria muito melhor. Aí eu falo assim, nossa, eu não posso pensar isso. Hoje já falo assim, isso é só um pensamento. Né? Eu não ficaria mais feliz se a pessoa morresse. O que eu realmente quero é que essa pessoa não faça o que ela está fazendo. Eu quero que a visão do outro afete a minha vida. Vou até usar um exemplo recente, né? Político, ou pessoas com ideias muito, muito extremistas, né? Ou muito conservadoras, tirando direito de certos grupos. Isso, às vezes, dá uma revolta tão grande, né? Então, quando eu vejo alguma coisa, são sentimentos tão obscuros que são despertados, né? Ou pensamentos tão obscuros que são despertados, eu tenho que parar aquilo por um momento. Se eu ficar me alimentando daquela notícia, vendo vídeos, só fomentando, acho que essa coisa do hate mesmo na internet, quanto mais você fomenta, tem mais pessoas assim, e você vai, daqui a pouco, um super hater de alguma coisa, que aquele ódio vai se consumindo, né? Odiador de algo, e que parece que é bom odiar algo, que quase que vira uma coisa que você fica alimentando e que vai crescendo. Quando você para de alimentar, aquilo vai perdendo força. Não que eu não faça consumir mais, mas eu acho que eu entender silenciar, seja a voz que está me trazendo raiva, ou a voz tentando me ajudar com a raiva, silenciar tudo para conseguir escutar. Geralmente é o que a principal maneira como eu lido com qualquer sentimento negativo, principalmente assim, raiva, ódio, um estresse muito grande, é buscar o silêncio. Então você encontrou aí a sua ferramenta de autogestão. Através do silêncio, você cria um espaço, uma lacuna aí, para que você elabore sobre o seu sentimento. Porque, de fato, às vezes você está
pensando dentro do teu inconsciente, eu quero matar a pessoa, mas você não quer matar a pessoa de verdade, você quer matar a versão da pessoa que está fazendo aquilo que está te irritando, né? Esse tipo, ai caramba, não acredito, minha mãe veio aqui, mexeu nas minhas coisas e arrumou do jeito dela toda a minha cozinha de novo. Que raiva, que vontade, nunca que eu vou querer. Não é que eu quero matar a minha mãe, mas eu quero que matar esse hábito dela de vir no meu espaço e invadir o meu espaço e interferir nele. Mas eu vou fazer o gatilho direto. E aí é preciso uma maturidade para eu poder entender isso, para que a minha fúria não vire ira e eu, de fato, faça algo que depois eu venha me arrepender. Que seja não matar a minha mãe, né, diretamente, mas assim, por exemplo, para o judaísmo, falar mal de alguém é algo como matar a honra, atentar a honra dessa pessoa, né? Então eu vou ficar reclamando aqui da minha mãe, vou ficar papapá. E eu preciso direcionar isso para onde isso é interessante para mim. Esse autodomínio, esse autoconhecimento, isso que você está fazendo aí, é um manejo da sua raiva. É um manejo do seu fogo interno. Começou o fogo de palha. Antes que ele vire uma labareda, deixa eu ficar quieta. Deixa eu conter para não deixar essa labareda queimar ninguém. E quando eu tiver controle desse fogo, eu vou direcionar ele para onde seja mais construtivo para mim e para todas as outras pessoas que estão aqui envolvidas, que estão aqui à volta. Isso é o manejo da sua raiva. Você faz através do silêncio. Tem gente que faz através do distanciamento. Fala, peraí, eu preciso... Amanhã a gente conversa. Né? E tem uma coisa, tem uma mania aí que alguns casais inventaram de não pode dormir brigada, a gente tem que discutir todo dia. Isso pode ser muito ruim, porque às vezes a pessoa vai estar ali falando de cabeça quente. É preciso que cada um tenha um espaço, às vezes, para elaborar sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, ao invés de responder através desse bypass emocional. Lembra que eu comecei a live dizendo que as emoções elas podem fazer com que a gente faça um bypass na nossa razão? Então, a gente precisa... A meditação é uma excelente forma de criar um gap aí entre pensamento e ação e resposta, para que eu possa fazer o melhor manejo disso que está vindo. E não adianta eu falar que você vai ter que controlar. Não é uma questão de acabar com ela, controlar, lapidar ela. É você saber manejar, saber direcionar. Assim como seu fluxo emocional como um todo. Né? A gente pensa nas emoções como grandes águas. Não adianta você querer conter as águas, você tem que saber drená-las. Você tem que saber manejá-las. Dessa forma acontece com o mundo emocional. E por isso também esse paralelo entre as emoções, né, e as águas o tempo todo, porque é algo que você... Não adianta você brigar contra, você não vai dar conta. Vai, segura aí, segura a água aí. Não é assim. Você pode administrar, você pode manejar de um copo para uma panela, você pode jogar, drenar, sabe? Você pode fazer N formas de contenção dela e de direcionamento, mas você não tem controle sobre ela. E, quer dizer, você vai fazer a gestão dela através desse manejo. Então, para algumas pessoas, é preciso, por exemplo, e é muito importante, fazer uma atividade física para descarregar a raiva, porque a raiva é muito corporal. Dentro dos trabalhos de psicoterapia corporal, a gente faz uma série, a gente identifica primeiro a origem dessa raiva, né? Porque aí, de acordo com o Reich, só o Reich ele identifica aí de 3 a 4, né? Dependendo da interpretação, tipos diferentes de raiva, né? A raiva oral, vai ter uma raiva para cada um dos seus segmentos, né, que estão mapeados, e você vai tratar ele de acordo com o segmento que está mapeado. Né? Então, eu posso ter uma raiva de vontade de morder, eu posso ter uma raiva de vontade de correr, posso ter uma raiva de vontade de socar. E eu preciso trabalhar isso no segmento que está se manifestando, porque são raivas diferentes, de naturezas diferentes e de
situações diferentes. Então, né, dentro da terapia corporal, a gente faz um manejo disso através de exercícios específicos para raivas específicas. Né? Mas cada um precisa descobrir qual é a sua forma e entender, e conseguir se escutar, se autoanalisar para lidar com a sua raiva. Então, existem momentos, né, em que você, para desanuviar, precisa levar para o corpo, precisa tirar a descarga hormonal de adrenalina, de cortisol que está em você para conseguir pensar melhor. Então vai lá, pega o teu tênis e vai correr. Vai lá jogar teu futebol, que seja, vai jogar teu squash, vai nadar, vai pegar tua onda, vai descarregar com atividade física tudo isso que teu corpo está pedindo para que a sua mente tenha condições aí depois de olhar as coisas com mais clareza, sem a contaminação desse fogo que cega os olhos, para direcionar melhor todo o impulso, tudo que aquela emoção mobilizou de ação dentro de você. E aí eu posso direcionar melhor o que eu vou fazer com essa coisa tão escassa e importante que é o meu recurso. E qual é o único recurso que eu tenho? É alimentar aquilo que eu posso através da minha atenção. Como é que eu alimento? Eu alimento através da atenção que eu boto. Eu alimento o urso através da atenção que eu dou para ele. Se eu quiser alimentar o homem, eu vou dar atenção para a minha raiva descontrolada. É assim que eu tenho a gestão sobre o que está no meu domínio. Não existe nada mais poderoso. O nosso maior poder, a nossa maior magia está no nosso pensamento. Então, onde é que eu vou botar o meu pensamento? Eu vou deixar que ele ande como um cavalo desgovernado, que vai se alimentando do que for aparecendo e que vai me levar, sabe lá para onde? Ou eu vou direcionar ele para que ele me leve para onde eu quero e para que as coisas aconteçam de uma forma mais auspiciosa para todos os envolvidos. E é até importante a gente, como você falou, identificar, que é um exercício. Quanto mais a gente faz, menos esforço tem que ser feito, né? É como, né? Para mim, o silenciar é importante para eu identificar o que eu estou sentindo, né? E a partir que eu entendo que eu tô com raiva, com ódio, nervosa com alguma coisa, e aí eu vou... E é bem isso. Às vezes, parece que se eu desabafar aquilo, se eu falar sobre aquilo, aquilo vai embora. Só que muitas vezes alimenta. Quanto mais eu falo sobre aquilo, mais eu fico, ai, por causa dessa pessoa, isso e aquilo. Eu fico me escutando e é como se estivesse reforçando o que eu estou pensando. Aí eu não consigo pensar diferente. Você está alimentando a sua raiva. Assim como se eu chego, cara, você viu que sacanagem que o Trump fez? Ele algemou todo mundo. Nossa, cara, que absurdo ele mandar os brasileiros assim. E aí eu vou repetir isso para você, e aí eu vou repetir isso para Cléo, eu vou repetir isso para o João, eu vou repetir isso. E aí eu fico repetindo isso. Eu estou jogando minha atenção toda para isso. É isso que eu estou alimentando. Eu estou me retroalimentando. Que é um processo muito comum, é o que a gente vê, né, pela mobilização fascista, da divulgação de fake news, onde as pessoas ficam alimentando uma raiva cega, justamente para se desconectar do racional, e por isso que você não consegue conversar com um fascista. E a pessoa que está nesse discurso de ódio, né, e vem um discurso diferente, ela não quer, então não quero falar com você, eu quero falar com quem odeia, quero encontrar a galera que está odiando muito, a gente vai odiar juntos cada vez mais. Isso vai do hate mais normal que a gente vê no comentário num post na internet, né? Ver com pessoas que estão, pessoas públicas, né? O quanto que um comentário negativo, ele começa a ser reforçado, aquilo é um caminho sem fim. E aquele ódio vai fomentando, vai criando uma nova, e às vezes é para um lugar completamente horrível, porque criou-se esse lugar onde todo mundo alimenta aquele comentário negativo, aquela ideia, né, violenta, e o quanto que é perigoso a gente alimenta, às vezes, e é isso que eu acho que é o mais difícil,
identificar como que essa minha raiva está sendo alimentada, porque às vezes ela vem disfarçada desse para ficar melhor. É você que alimenta ela. Só uma coisa, Carol, você tá cortando, sua voz está cortando, acho que é a internet. Será? Não sei, mas tá cortando o teu áudio. Bom, enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, conta, Carol. Agora, consegue me escutar, Flávia? Tô te escutando. Você. Desliguei o ventilador, já tá quente mais. Mas eu gostei muito de conseguir compreender isso, né? De que o manejo da raiva é simbólico. Ela vai lidar com a raiva no lugar onde ela está sozinha. Ela passa dias ali entendendo, manejando, escolhendo o que ela vai alimentar, indo para um lugar que é o oposto, né? Ela vai agradecer a montanha, por a montanha ser difícil de ser escalada, agradecer as árvores que estão ajudando a passar por ela, tentar ser compassiva com os espíritos que estão assustando ela. Ela vai tentar entender, né? Não que ela está fazendo isso porque ela está feliz fazendo isso. Ela está com medo, ela está insegura, ela está com todas as coisas, com fome, com frio, mas ela está tentando buscar esse sentimento oposto, né? Se aqui eu tô com raiva nesse lugar, se distancia daquilo, né? Essa jornada é um lugar oposto. Eu vou entender o quê? Onde está o outro sentimento para me afastar desse, conseguir olhar para esse de uma maneira diferente. Ela vai para o alto de uma montanha para conseguir ver as coisas de uma maneira diferente, de um lugar mais elevado, sabe, num ambiente diferente, lidando com os seus lados. E o que é esse lidar com o que está ali? Isso é muito importante, porque isso é o que faz com que a gente lide com a realidade. É muito fácil, diante de algumas emoções primordiais, a gente parar de lidar com a realidade. Isso acontece desde no apaixonamento, né? Eu tô tão alegre, tô tão feliz, cara, conheci uma pessoa nova, Carol, que incrível, que não sei o quê. E aí eu deixo de ver que aquela pessoa, sei lá, tem mau hálito, e eu tô aqui, que olhos lindos, e não sei o quê. Eu tô com a minha alegria me desviando da realidade, mas uma hora ela vai chamar a atenção ali. E da mesma forma acontece com a raiva. Essa aqui é a continuação da primeira parte do capítulo 12. A live encerrou. A gente vai dar continuidade agora. Flávia! Que raiva, Carol! A gente caiu! Caçamba! E agora, o que a gente faz? Vou quebrar tudo! Como assim? O Instagram boicotou a gente, a internet aconteceu. Tudo isso Eu que nós acho não que temos isso é culpa do controle. Zuckerberg. Eu acho que o Trump está sabotando a gente, tenho certeza. Olha, faz muito sentido. É o algoritmo que viu o tema. A gente falou as palavras proibidas, né? Falou fascista, falou governo, Falou mulher, imigrantes, falou mulheres. hippie, falou selvagem. É perigosa. Não Palavras pode ser comunista. proibidas aqui nessa rede. Mas a gente resiste, né? Porque assim como ela ficou ali, mesmo o urso assustando ela, ela ficou paradinha, tentando pedir o que ela tinha que pedir, a gente volta e finaliza, né? Mas essa não é nosso último encontro sobre esse capítulo. A gente vai continuar, fazer mais uma live para concluir, né? Que tem muita coisa ainda para a gente poder pensar e refletir juntas. Mas a primeira parte está sendo maravilhosa, assim. Mais um dos contos curtinhos, mas muito ricos, muito cheio de detalhe. Acho que na próxima live a gente pode até ir um pouquinho nesse passo a passo de detalhe, talvez fazer a recontagem do conto, mas aí à medida que você vai recontando, eu vou já fazendo esse link dos detalhes, que eu acho que já também ajuda um pouquinho a entender todo o simbolismo que vem se trazendo, né, dentro desse conto. Mas eu acho que seria muito legal a gente entender e fazer uma reflexão interna daqui até lá de como a gente maneja a nossa raiva, de como é que a gente está direcionando essa força dentro da gente e procurar se observar e procurar se conhecer, porque é a chave que a gente tem. E alimentar e levar os nossos alimentos. Quais são os nossos alimentos? É a nossa atenção, é o nosso foco,
é o que eu tenho realmente, onde é que eu boto a minha atenção, é o que eu estou alimentando, aonde eu boto o meu pensamento, é o que eu estou nutrindo. Então, selecionar o que vem para minha mente, o que vai dominar a minha mente. Se é a minha raiva que vai dominar a minha mente, ou se é a minha mente que vai direcionar a minha raiva. Isso faz com que eu seja ou homem ou urso. Essa é a diferença. Os dois sentem raiva, mas a maneira como eles manejam é diferente. E aí é muito engraçado, é muito interessante a forma como ela aborda, né? A hora que o urso fala, tá bom, pega aqui o meu pelo do pescoço, mostrar que eu sou meia-lua, pega aqui. Ele deixou, ele autorizou, ele consentiu, mas nem por isso deixou de doer. E nem por isso ele deixou de ter raiva na hora que ela arrancou. Ele mostrou a raiva dele, ele botou a raiva dele para fora, mas ele deu um passo atrás. Ou seja, ele se regulou. Ele deixou a raiva transparecer, mas ele não fez nada contra aquela mulher. Ele já tinha autorizado aquilo. Ele foi sábio. E foi essa sabedoria que ela foi aprender lá com o urso. Como lidar, né? Se lidar com a nossa raiva já é um grande desafio, imagine a gente lidar com a raiva do outro, né? Que ela tem, quando ela estava assim, tentando lidar com a raiva do urso, ela foi aprendendo a lidar com a raiva dela. Mas começa por isso, né? Começa com um caminho individual, né? Se eu não consigo identificar o que é raiva, quando eu sinto raiva, como eu sinto raiva, como que está dentro de mim, vai ser muito mais difícil identificar isso no outro. Falar, o outro está com raiva. Então, ele não está com a verdade, ele está com a raiva. O que ele está falando é a raiva dele que está falando, a raiva dela que está falando. Não é a verdade, né? E aí, Carol, tem uma outra coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, que é como a gente administra essa raiva. Porque nem toda raiva, ela é externa. Ela é explosão. Algumas pessoas, elas têm uma raiva implosiva. Então, elas estão com muita raiva, elas vão comer. Elas vão fazer coisas autodestrutivas. Elas vão tomar ações contra si e não contra o outro. E isso também é expressão de raiva. Por isso que é tão importante a gente tentar entender e nomear as nossas emoções. Elaborar sobre elas. Até queria puxar esse gancho, quando a gente entende sim, né, que a atividade física, o movimento, é uma das maneiras de autorregulação, né, de conseguir lidar com sentimentos intensos, mas que também pode ser um caminho muito perigoso da gente se autoflagelar, né, usar a raiva contra nós mesmos. Então, estou com muita raiva, vou pegar o carro e dirigir a 200 mil por hora. Estou com muita raiva, vou me esforçar aqui na academia até eu machucar, até meu punho doer. É como se aquela dor que eu estou sentindo, aquele desconforto, tem que ser um outro, né? Eu tento jogar para fora no movimento, na coisa. E eu vejo muito isso. Quando a gente, né, pelo menos, o yoga vai ajudar a lidar com a minha raiva. E a gente vai com raiva, com sentimento muito ainda para a prática, até se machucar. E aí, quando se machuca, que percebe que o tempo inteiro você não estava presente, você estava ali com todos aqueles pensamentos da raiva na sua cabeça, com tudo que você estava com ódio na sua cabeça, e você, enquanto seu punho não gritou, enquanto você não doeu o joelho, você não parou para voltar, para falar, o que eu estou fazendo mesmo? O que eu estava tentando fazer que eu não estou conseguindo? Enquanto você não caiu, né? E isso é muito perigoso. Então, as atividades, né, vão ajudar a gente sim. Tudo vai ajudar a gente a autorregular. Mas tem que ter esse olhar para dentro muito amoroso de tentar desconectar do sentimento, né? Então, vou me afastar desse sentimento para dar uma caminhada. Fala limpar a mente, né? Vou dar uma caminhada. E na caminhada, eu vou direcionar minha atenção para qualquer outra coisa, menos para minha raiva. Então, eu vou na caminhada, vou contar quantas árvores eu vejo no meu caminho. Na caminhada, eu vou tentar observar quantas estrelas tem no céu. Na caminhada, eu vou contar os meus passos. Mas não usar aquela caminhada para eu caminhar e até eu tropeçar e cair no chão, né? Porque eu não estou presente.
que a caminhada, que a meditação, que a atividade física, elas sejam exercícios de suporte para você retomar o controle da sua mente. A raiva, ela vai passar por todo o seu corpo. O importante é que ela não domine a sua mente, não ofusque a sua visão. E que a sua mente continue lúcida para desviar essa raiva para um caminho que seja construtivo e positivo. Essa é a verdadeira sabedoria, mas para isso é preciso conhecer muito bem as próprias reações. É preciso conhecer muito bem a sua própria natureza. O que você faz quando você está com raiva? Quais são as diferentes formas que ela se manifesta em você? Porque não tem uma só, não. A minha raiva pode me fazer desde encher a cara de chocolate a encher a cara de bebida. Muita gente vai para bebida, muita gente vai... Outra coisa que acontece muito, já peguei muitos casos clínicos, né, onde a pessoa entra numa apatia porque ela vai para maconha. E aí ela tá... Esse oposto, né? Tanto a bebida quanto aquilo que parece que vai te amolecer e vai tirar o seu pensamento daquilo. Exato. Só que ainda tá ali, né? Você tá disfarçando, mas tá ali. Ou então vai para as drogas legalizadas também, entra lá no Rivotril, né? E aí pacifica aquilo dentro de você e tá, enquanto você tá ali, tá maravilhoso, né? Mas isso vai passar. Isso não vai resolver a questão dentro de você. Isso só vai te dar uma sensação de adormecência momentânea. Isso não vai curar e não vai criar um novo caminho de movimento. Então, é preciso lucidez para algumas coisas, é preciso sentir, para a gente aprender a manejar esses sentidos e esse sentimento. Lógico, existem momentos, né, em que você precisa de uma situação como essa, assim, em casos absurdos, né? Por exemplo, vamos colocar aí um filme Ainda Estou Aqui, que está aí estourando em cartaz, né? Eunice Paiva, imagina o que era, poxa, de uma hora para outra, você sem saber de nada, a polícia vem aqui, entra na sua casa, some com seu marido, some com você e sua filha, te leva para um lugar, te tortura, você não sabe onde está a tua filha, se ela está viva, se está morta, se está sendo abusada, o que está acontecendo, você não sabe onde está teu marido. Talvez em alguns momentos, né, o filme mostra muito a força dela e como ela não teve tempo para sentir sua dor, mas ela precisou direcionar essa dor para alguma coisa, e no caso foi ali para a luta pelos direitos humanos. Ela transformou a raiva dela em algo que fosse construtivo, não só para ela e para a família dela, para a humanidade, em algo maior. Aquilo foi uma resposta que não ficou na pequena escala. Ela não se limitou a cuidar só de seus filhos e de gerenciar isso aí. Ela quis, de alguma forma, influenciar e melhorar o mundo. E ela foi defender os direitos dos povos indígenas e ela foi brigar pelos direitos humanos. Ela foi, antes de tudo, se formar em direito. Foi o combustível para ela encontrar um caminho, né? Exatamente. A vida inteira sentir uma raiva, ia consumir ela e ela, né, ia deixar de ser uma mulher alegre, feliz e amável, e curtir os filhos dela estavam crescendo e pensar, né, que as coisas poderiam ser melhores e até ela poder até desistir de tentar dar um desfecho para a história do marido dela, né, que era a busca pelo atestado de óbito. Foi esse combustível, essa raiva que eu tenho pelo que aconteceu com meu marido, né, esse ódio pelo que as pessoas fizeram com ele, vai ser o meu combustível para conseguir de alguma maneira honrar quem ele foi, que ele não seja esquecido, né, ele ter direito de ter uma morte digna. E buscar a verdade numa luta pautada por aquilo que ela entende como justo e como certo. E não numa luta que é pautada pela injustiça, e não numa guerrilha a partir de uma sistemática onde ela está fadada a fracassar, porque é brigar contra o mundo. Mas é isso, Carol. Eu acho que para a gente dar um encaminhamento aí
dentro dessas nossas discussões de hoje. Eu acho que é uma excelente alegoria o filme. Quem não assistiu, recomendo muito que assista. Já demos alguns spoilers, mas quem não Fernanda Torres está batendo um bolão mesmo. A Fernanda Montenegro, meu Deus, o que aquela mulher fez em 5 minutos de cena é impressionante. Então, acho que depois até pensar em gravar alguma coisa, Flávia, para reanalisar algumas questões desse filme que conectam aqui com os temas que a gente vem falando do livro, porque eu tenho sentido que as mulheres assistem de forma diferente esse filme. Podemos. Eu acho que é sabe, um bom paralelo que eu faço. Tem um filme muito legal que tu vai estar querendo abordar e que eu também, dentro dessa discussão, que é aquele Um Dia de Fúria. Acho que é um contraponto à posição da Eunice Paiva. É um contraponto. Né? O cara que pega o bastão, que sai quebrando tudo, porque, né, acho que assim, tipo... Eu percebi também que tem cenas que a gente sente o que ela tá sentindo, só que eu tenho dúvida se os homens conseguem sentir o que ela tá sentindo. Que pega a gente no lugar que quando ela só respira assim, você fala, nossa, eu sei exatamente o que ela tá sentindo. Só que eu acho que é uma emoção que é isso, é um manejo da raiva que nós mulheres fomos ensinadas a ter, a gente foi obrigada a construir, que a gente consegue identificar uma na outra com um olhar, algo muito sutil. E existe um arquétipo, né, da Antígona que explica, que mostra tudo isso, que é aquela mulher que vai para a luta, que vai para a briga, que vai para a guerra, né? E que eu vi uma entrevista da Fernanda Torres muito inteligente, ela falando que ela não pode desmoronar no meio da tragédia, porque dali da tragédia só vai acontecendo coisa pior. Então, se ela desmoronar e chorar no primeiro ato, na primeira tragédia, acabou. O que vai sobrar para o resto? Então, ela tem que se poupar para conseguir viver toda a tragédia, né? E ela fala que isso foi uma frase que a mãe dela, que a Fernanda Montenegro, falou para ela e que inspirou ela nesse personagem. E eu achei de um brilhantismo sem igual, que realmente a Eunice Paiva não teve tempo para se deprimir. Eita! Sabia que alguém está manejando a sua raiva, ao invés de me arranhar, passando na minha frente, para chamar a atenção. Que ideia é essa? A Clarinha mandou divas, beijo, Clarinha. Muito bom. Então a gente vai juntar essas duas lives, vídeos só lá no YouTube, para quem não pegou a primeira parte, que não assistiu tudo, vai estar lá no YouTube salvo. A gente continua em breve para finalizar o capítulo 12. Flávia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Carol, e obrigada a todos vocês. Aguardo os comentários lá no grupo de partilhas. Beijo grande. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.